Assista essa história até o final, porque um garçom foi demitido por alimentar uma criança com fome dentro de um restaurante de luxo. Mas o que acontece depois vai te surpreender e pode mudar a forma como você enxerga a bondade. No fim de tarde, quando o céu já se tingia de laranja e as luzes da cidade começavam a acender, uma mulher caminhava devagar pela calçada, quase vazia. Seus passos eram pesados, como se cada movimento carregasse o peso de muitas batalhas. O vento frio cortava seu rosto cansado, marcado por noites sem descanso. O nome dela era Elisa. Ao lado de Elisa, segurando firme sua mão, estava o pequeno Tiago, de apenas 7 anos. Os olhos dele ainda guardavam um brilho de criança, mas naquele momento refletiam fome e cansaço. O estômago roncava alto, quase pedindo socorro. Ele olhava cada vitrine de padaria, como quem observa um sonho distante. As roupas de Elisa estavam gastas pelo tempo. Um vestido antigo, já desbotado, e um casaco fino, que mal protegia do frio. Tiago vestia uma camiseta curta e sandálias velhas, que deixavam seus pés machucados à mostra. A dignidade ainda estava ali, mas a necessidade gritava mais alto. E naquela noite, eles só queriam sobreviver. Movida pela coragem que só uma mãe faminta pelo bem do filho consegue ter, Elisa entrou em um restaurante elegante. O contraste foi imediato. Talheres brilhavam, taças tilintavam, perfumes caros se misturavam no ar. Conversas cessaram por segundos, olhares tortos surgiram, mas ela manteve a cabeça erguida. Em uma das mesas, pratos quase intactos haviam sido deixados para trás. Antes que Elisa pudesse reagir, Tiago correu até lá. Com as mãos trêmulas, começou a comer as sobras rapidamente, como se alguém fosse arrancar aquilo dele a qualquer instante. Era desespero misturado com instinto. Um garçom chamado André observava tudo de longe. Ele já tinha visto situações difíceis, mas aquela cena o atravessou por dentro. Aproximou-se com cuidado e falou baixo para Elisa. Perguntou por que o menino estava comendo daquela forma. A resposta veio com lágrimas nos olhos. Elisa, envergonhada, disse que estavam há dias sem uma refeição de verdade. Sua voz falhou, mas sua sinceridade era inegável. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Alguns clientes desviaram o olhar, outros continuaram fingindo que nada acontecia. Mas André não conseguiu ficar parado. Sem pensar nas consequências, ele pegou os pratos e correu até a cozinha. Sabia que estava quebrando regras rígidas da casa. Sabia que poderia pagar caro por aquilo. Ainda assim, algo dentro dele dizia que ignorar aquela fome seria muito pior. Minutos depois, voltou com 2 pratos recém-preparados. Arroz quente, feijão bem temperado, carne macia e salada fresca. O aroma tomou conta da mesa simples e improvisada. Ele colocou a comida diante deles e disse, com um sorriso sincero, que aquilo era por conta dele. Tiago olhou para a mãe como se tivesse recebido um presente raro. Comeram devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última. Não era apenas alimento, era respeito, era cuidado. Era alguém enxergando neles seres humanos e não apenas aparência. Quando terminaram, Elisa agradeceu com a voz embargada. Disse que jamais esqueceria aquele gesto. Tiago sorriu pela primeira vez naquela noite. E enquanto caminhavam para fora, pareciam mais leves, como se um pouco de esperança tivesse sido devolvida. Mas tudo foi observado pelo gerente, um homem chamado Otávio, conhecido pela rigidez. Ele se aproximou furioso, a voz ecoando pelo salão. Disse que ali não era abrigo e que André não tinha autoridade para alimentar mendigos. Sem hesitar, anunciou sua demissão diante de todos. O restaurante mergulhou em silêncio. André sentiu o peito apertar, mas tirou o avental com serenidade. Pensou que se perder o emprego fosse o preço para alimentar uma criança faminta, então era um preço justo. Sua consciência estava em paz. Foi então que uma voz firme interrompeu o momento. Um homem sentado discretamente no canto se levantou.
Usava roupas simples, quase despercebido entre os clientes. Ao tirar o boné e endireitar a postura, revelou uma presença imponente que mudou o clima do salão. Ele se apresentou como Augusto, o verdadeiro dono do restaurante. O gerente empalideceu na mesma hora. O silêncio se transformou em expectativa. Todos aguardavam o que viria a seguir. Augusto caminhou até André e colocou a mão em seu ombro. Disse que naquele dia havia visto algo mais valioso que qualquer lucro. Viu compaixão verdadeira, viu humanidade. E afirmou que um restaurante não vive apenas de pratos caros, mas de valores. Voltando-se para Otávio, declarou que quem não reconhece a importância da bondade não pode liderar pessoas. Naquele instante, anunciou que André assumiria a gerência. Não por técnica, mas por caráter. Alguns clientes começaram a aplaudir discretamente. André quase não conseguiu falar. Com os olhos marejados, entendeu que nenhum gesto de amor é invisível. A vida encontra maneiras surpreendentes de revelar aquilo que fazemos em silêncio. E naquela noite, a bondade foi mais forte que qualquer regra fria. Moral da história. Esta história nos mostra que, em um mundo onde muitos escolhem julgar pela aparência, a verdadeira grandeza está em enxergar a dor que ninguém vê. Elisa e Tiago não precisavam apenas de comida, precisavam de dignidade. André poderia ter seguido as regras e ignorado a cena, mas escolheu ouvir a própria consciência. Ele arriscou o emprego, mas preservou algo muito maior: seu caráter. Enquanto alguns viram incômodo, ele viu uma mãe desesperada e uma criança com fome. E foi justamente essa atitude silenciosa, feita sem interesse em reconhecimento, que revelou quem realmente estava preparado para liderar. A história nos ensina que bondade não é fraqueza, é força, que cargos e títulos não definem liderança, mas sim o coração. No fim, quem planta compaixão, colhe honra, porque a vida sempre encontra uma forma de revelar o valor de quem faz o bem. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, curta este vídeo. Esse simples gesto mostra que mensagens como essa precisam continuar alcançando mais pessoas. Compartilhe com alguém que talvez esteja passando por um momento difícil ou precise lembrar que ainda existe bondade no mundo. Às vezes, uma palavra ou um exemplo pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. E eu quero saber de você. Se estivesse naquela situação, teria coragem de agir com compaixão, mesmo correndo o risco de perder algo importante? Conta aqui nos comentários o que essa história despertou dentro de você. Siga a página, porque amanhã tem um novo vídeo esperando por você, com mais uma reflexão que pode transformar o seu dia. Muito obrigado por assistir até o final. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família, trazendo paz, saúde e portas abertas. Se você concorda com essa mensagem e acredita que o bem sempre vale a pena, escreva amém aqui nos comentários.